A chamada independência brasileira é uma independência, só que é também uma secessão. Né? Por quê? Tecnicamente falando, a propósito da ciência política. Secessão é um subconjunto de independência. Não significa que a independência esteja errado, está certo. Só que uma secessão, em que sentido? E quem fez a secessão, e claro que a gente está simplificando por uma questão de tempo, quem fez a independência, a secessão, não foram os conquistados, os índios, os nativos, entre aspas, etc., mas foram os mesmos colonizadores, os filhos, os netos, claro, dos colonizadores, né? 300 anos depois, mais ou menos, certo? Então, diferentemente de como aconteceu, por exemplo, na África. No processo de decolonização dos anos 60, na África, grosso modo, foram os africanos que se revoltaram a mandar embora os europeus colonizadores, com algumas exceções, como a África do Sul, que não deu certo, não por acaso ainda hoje tem grandes problemas sociais, inclusive, e fraturas sociais por isso. Mas aqui teve este processo no qual os mesmos colonizadores, os descendentes deles, se revoltaram contra a madrepátria e fizeram a secessão, como foi nos Estados Unidos. Não foram os índios americanos que se revoltaram contra os ingleses, franceses, etc., e retomaram as rédeas do próprio país, entre aspas, até porque não tinha exatamente um país, né? Mas foram os mesmos colonizadores. Então é secessão. Outro fato peculiar que mostra isso é, por exemplo, que na época o Brasil já não era, na época da independência, em 22, não era nem mais colônia, era Reino Unido se não era. Então não era uma colônia, não estava naquela posição de subjugação, etc. E o terceiro fator bem interessante é que quem fez, o protagonista emblemático, claro que não esteve lá sozinho, né, de todo este processo, Dom Pedro, o famoso grito de Ipiranga, era exatamente um português, nascido em Portugal, né? Então foi, e tudo isso mostra o quê? Que foi um processo de independência / secessão, nessa dinâmica entre índios e portugueses, entre aspas, depois outros migrantes sucessivos, etc. É claro que estou simplificando, mas é um processo irresolvido, pelo qual se pensa que exista uma dívida histórica, um pecado original, etc. E aí daqui derivam essas decisões, a forma de reparação, etc. e tal. Às vezes até além de alguns critérios estatísticos, quantitativos, como aqueles que levantamos. Porque no fundo, se acredita que tem algum problema irresolvido na raiz. Estou aqui com alguns dados de algum tempo atrás da Jovem Pan, que compara essa mesma questão na Bolívia, Estados Unidos, África do Sul, Colômbia, Canadá, Austrália e Brasil, com marco temporal e sem marco temporal. E aí os dados mostram o quê? Que por cada indígena do país, o Brasil é o país que dá mais hectares de terra para eles. A Bolívia dá 4 hectares, Estados Unidos 9 hectares, África do Sul 17 hectares por cada indígena. Colômbia 24, Canadá 38, Austrália 164, Brasil 239 com marco temporal e 472 sem marco temporal. E poderia pular deste 13%, se não erro o que o Christian falou, para 27,8% do território brasileiro todo.